Outubro já começou e veio cheio de incerteza. E a sua carteira está preparada para enfrentar essas incertezas sem perder as oportunidades? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido semanal, em que a gente vem aqui contar tudo o que balançou os mercados no Brasil e no mundo, sempre do ponto de vista aqui dos nossos analistas da XP. E nessa semana, como não poderia deixar de ser, já é dia 9 de outubro e a gente aqui ainda não falou das nossas recomendações de alocação para o mês, mas calma, gente, ainda é tempo, ainda temos muita coisa do que falar aqui com o meu convidado de hoje, que é mais uma vez Rodrigo Sgavioli, nosso head de alocação. A última vez que ele esteve aqui com a gente foi para falar sobre risco, né? O risco de não tomar risco, que é o principal risco que muita gente toma entre aqui os investidores brasileiros. Mas hoje ele veio falar sobre o cenário para alocação, né? O que a gente está vendo, que a gente trouxe especificamente no nosso relatório mensal de alocação. Então é isso. Boa tarde, Gavi. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Sempre uma honra. E bom, eu já vou começar dando spoiler aqui, tá? Vou contar pra vocês, gente, que nesse mês a gente fez, e a gente é muita gente, né? Mas de fato a gente somos todos parte de um comitê, né? Que traz insumos para o time de alocação, para eles trazerem todos esses insights sobre, né, a alocação das carteiras recomendadas. Então aqui já trazendo um spoiler, fizemos um movimento tático nesse mês, certo? Sgavi, conta pra gente aqui qual foi esse movimento tático, para depois a gente ir para o cenário e contar a história mais longa como deve ser. Legal, obrigado, bom estar aqui novamente. Vamos lá, a gente pela segunda vez no ano, Raquel, a gente fez um ajuste tático para reequilibrar, na nossa visão, a exposição nos portfólios aos 3 indexadores principais, né? Pós-fixado, pré-fixado e inflação. Há mais ou menos 2, 3 meses atrás, a gente tinha feito um primeiro movimento, né, de reduzir a renda fixa e inflação, que é uma alocação bastante ainda relevante nos portfólios, para aumentar o pré-fixado. E mais uma vez, né, a gente fez esse movimento então para a carteira agora de outubro, então reduzindo a inflação e aumentando o pré-fixado. Eu acho que a brincadeira que você fez no começo lá não é tão brincadeira, porque ela é muito verdade, que os investidores podem ter calma. Né? As mudanças que a gente faz nas carteiras de alocação, elas não precisam ser tempestivamente implementadas no seu portfólio, mas elas apontam para uma direção em que a gente acredita que seja o mais eficiente sobre o ponto de vista de risco e retorno. Então, dá tempo de você, ao longo dos próximos dias, ajustar. Então, chegar mais perto do que a gente acredita ser o ideal em inflação, a mesma coisa para o pré, e provavelmente esse reequilíbrio do portfólio como um todo, né? E a gente pode explorar um pouquinho aqui alguns porquês, que até se conectam, né, Raquel, com um relatório que vocês soltaram ali junto com a Camila Dolly, junto com o nosso time aqui de alocação também, mas você principalmente também contribuiu bastante, que o relatório que dizia, e se a Selic cair? E como a gente está trabalhando com esse cenário de e se a Selic cair, o que é bastante provável para o começo de 2026, você provavelmente precisa fazer ajustes, né, nesse equilíbrio entre os principais indexadores e no restante do portfólio também. Mas nós escolhemos nesse mês especificamente, porque de uma forma bem direta, para não me alongar tanto, se você quiser a gente explora um pouco mais isso, a gente acredita muito no potencial de retorno de longo prazo dos títulos de inflação. Tanto é que a exposição à duration, né, que nós temos, que é uma métrica de risco, que tem a ver com o prazo de vencimento e inflação, ela é até relativamente mais longa que do pré. Uma é 6 anos, no pré é mais perto de 3 anos. Mas a gente sabe que muito investidor não aguenta a oscilação de longo prazo desses títulos. E como no curtíssimo prazo, o carrego, né, o rendimento dos papéis de inflação na margem vai ser um pouquinho pior do que talvez o pré-fixado, então a gente fez esse ajuste para que as carteiras reflitam, então, retornos através dos carregos de pré-fixado um pouco mais positivos. Isso sem falar que o carrego de CDI também está bastante atrativo, né? Então, vale a pena olhar os percentuais atuais, porque a gente, de novo, como é uma segunda movimentação nesse sentido, já dá para ver que continua tendo uma relevância maior em pós-inflação, mas pré-fixado ganha uma relevância também, né, para esse contexto de Selic
já começando a ser precificado já há algum tempo, mas cada vez mais nos aproximando do cenário em que a Selic vai cair, né? Então, é um pouco isso, esperar movimentos de reequilíbrio num cenário de juros cadentes no Brasil e no mundo e, principalmente, também tentando capturar isso para o portfólio olhando para o futuro, não olhando para trás. Acho que esse é o mais importante. Não, perfeito. A gente fez de fato, né? A gente falou, inclusive, o último episódio aqui do Drops foi sobre isso. Eu e a Mayara, a gente falou sobre esse relatório, né? E a gente esteve juntos no Morning Call também com a Camila. Que a gente olhou para trás, mas olhando para trás só para saber o que o passado indicou, né, para depois entender o que fazer para frente. E eu acho que você tocou num ponto importante que puxa para uma observação rápida, um parênteses rápido aqui, que divulgamos essa semana também o Brasil Macromensal, o nosso principal relatório mensal de economia, e no relatório o nosso time de economia revisou a projeção de Selic, né, o primeiro corte para março. E aí sempre tem aquela pergunta, não, então peraí, então agora não tá mais valendo o que vocês falaram. Então agora não tem que mais olhar para o mix dos indexadores. Então agora não é hora... Não é isso, né? É super importante isso, porque é claro, o time de economia vai olhar com detalhes, vai falar, olha, acreditamos que por conta da inflação ainda alta, da incerteza ainda alta de quanto tempo vai demorar para a economia continuar perdendo ímpeto, e principalmente por conta do fato de que devemos ter, né, deve se consolidar nos dados nessa segunda metade do ano, né, que a gente já está vivendo, já estamos no final, mas se consolidar nos dados esse impulso fiscal, né? Então, um impulso fiscal positivo, ou seja, positivo aqui não de juízo de valor, mas positivo na matemática mesmo, né? Então, está havendo um impulso fiscal por meio de uma série de programas, inclusive, por exemplo, o pagamento de precatórios. E o ano que vem, ano eleitoral, já tem uma série de potenciais novas linhas, né, de gastos, de despesas que devem estimular a demanda agregada novamente. Então, diante disso, nosso time de economia falou, olha, o Banco Central provavelmente ele tá vindo com uma postura bem dura, então ele deve manter essa postura dura e só encontrar espaço para começar esse corte de juros em março. Porém, mantivemos a nossa projeção de Selic terminando o ano em 12%. Então, isso deve acontecer. Esse timing muda muita coisa quando a gente pensa em alocação? Ele não muda tanto, né? Na verdade, ele muda muito pouco. O que muda aqui na nossa cabeça, e olha que pode parecer meio contrassensual, é que é o seguinte: se a gente estivesse num cenário muito claro de que as coisas iam permanecer como estão longamente, muito provavelmente a gente continuaria com uma percentual de pós-fixado muito mais alto e até aumentando. Como a gente acha que se avizinha um cenário de corte de juros, gradativamente a gente vai tentar capturar não só o carrego, mas um pouco de ganho de capital. Então a gente quer, não precisa se antecipar muito, né? Porque acho que isso, a gente não vai acertar o timing exato. Então a gente vai pegando isso através principalmente do pré-fixado. Mas e a inflação? A inflação, a gente brinca que nesse contexto ele é quase que um seguro. Ele é um seguro para um cenário que não é tão atípico no Brasil, principalmente de um descontrole inflacionário. Você acabou de citar um dos riscos que tem a ver com esse descontrole inflacionário, que seria a questão fiscal até sair mais do controle, né? Fora esse impulso de agora, você ter a continuidade dessa política fiscal talvez até por mais 4, 5 anos. Se isso acontecer, é difícil a gente imaginar, Raquel, que isso não vai bater em algum momento na inflação. Então, como a gente não quer se obrigar a acertar exatamente o cenário e o timing, é por isso que a gente tem um pouquinho de tudo. E eu acho que aqui ajuda a responder uma questão que a gente tem recebido bastante, que é se também, mas o juros está alto, a Selic está alta, eu vou ficar tudo em CDI. Não me parece a melhor estratégia, Exatamente. Como, de novo, aquele relatório que a gente fez em conjunto tenta demonstrar que você deixa dinheiro na mesa se em cenários que começam a apontar a provável queda de juros, por mais que ela não seja uma queda que leve os juros a um dígito, mas já é uma queda de juros bastante considerável, a gente acredita que você ter esse mix, essa calibragem que a gente está tentando identificar, você pode deixar dinheiro na mesa. Quem diria, né? Num ano como esse, cheio das incertezas que você falou, o CDI, o pós-fixado, na verdade, em termos relativos, ele está entre os piores retornos do ano, né? Então, a gente não quer aqui acertar cenário, ninguém tem bola de cristal. Ninguém quer acertar a classe que vai mais ganhar no ano, A né? gente quer apontar o portfólio para o que parece ser o cenário mais provável e deixar ele também prontinho para o cenário alternativo. Se esse cenário alternativo tiver uma probabilidade alta de acontecer, eu também tenho que estar um pouquinho preparado para ele.
E as carteiras, Raquel, acho que você não perguntou, mas eu vou falar fazendo Claro! jabá. Elas estão indo muito bem, obrigado, esse ano, tá? Elas estão não só batendo o CDI, batendo o IPCA, mas elas estão batendo seus benchmarks de retorno. Né? A carteira conservadora tem CDI mais 1, a moderada CDI mais 2, a sofisticada CDI mais 3. Gente, bateu... Não é trivial, né? O CDI mais 3 não é trivial. Bateu o CDI mais 3 num ano como esse e elas estão indo muito bem. E mais especial que isso, que eu sei que não é trivial para todo mundo, com métricas de risco muito controladas. Então, quando a gente até compara com a concorrência, a gente percebe que a gente está com o tal do Sharpe, que é o retorno ajustado ao risco, entre os melhores do mercado. Então, a gente está bastante contente. Eu acho que agora é um trabalho contínuo de tentar ir entendendo o que vocês nos passam do cenário macroeconômico, como a gente transporta isso para os portfólios. Não, excelente. Então a gente fez esse movimento tático, as carteiras estão indo bem, né? E o que a gente tem você falou muito de ajustar, né, o portfólio, se a gente tiver um cenário A, um cenário B, para já estar um pouco mais prontinho. E vocês também trazem toda uma reflexão sobre o cenário atual, né? É um cenário que a gente tem falado muito sobre, talvez os investidores, principalmente lá fora, não estejam precificando tanto a incerteza do cenário, né? Vocês têm falado muito disso. A verdade é que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente gere patrimônio, gere recursos, a gente fica aqui tentando... A gente entra em vieses, né? A gente olha para parte política e tenta refletir a nossa preferência política no portfólio, né? A gente tenta explicar muitas vezes o inexplicável. E o mercado, a verdade é que ele vai lá e precifica o que parece, na visão do mercado, ou seja, de vários agentes econômicos, o que está acontecendo. Então, a gente pode alertar para os riscos fiscais que são verdadeiros, a gente pode alertar que a Selic é alta e mesmo com os cortes vai continuar alta, mas a verdade é que o mercado, principalmente nos últimos meses e nesse ano mais especificamente, ele está precificando um cenário mais positivo para o Brasil. Ele está precificando um Brasil surfando a onda global, né, de afrouxamento monetário, sem recessão, né? Ou seja, uma desaceleração de atividade relativamente saudável. A gente está percebendo um Brasil que, então, na tese de enfraquecimento do dólar, ou seja, valorização do real, também tende a fortalecer os ativos brasileiros. Então, a gente também não acha que dá para nadar de braçada porque os riscos são muito elevados. Mas a gente está surfando um pedaço disso. E lá fora, a nossa frase é muito inspirada, tem que dar o crédito, né, para um relatório de research global que veio com um título que é Don't Fight the Fed, Don't Fight AI. Perfeito. Todos os ruídos macroeconômicos são muito fortes, mas o Fed vai cortar, e talvez vá cortar mais rápido e mais do que a gente imaginava, né? Concordemos ou não, até com o primeiro tal de Risk Management Cut. Né, do Powell. E é importante a gente diferenciar isso, né, que você falou, independente da gente concordar ou não. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas vocês não acham que a inflação... Cara, eu posso achar qualquer coisa. Eu tô aqui tentando entender para onde o Powell vai, né? É isso. Com base na sinalização que o FONC tá passando, né? E esse é o nosso desafio, né? Não adianta o que a Raquel acha, o que o Rodrigues Gavião... Tanto é que por isso que a gente tem o tal do comitê, que é super bacana, eu amo aquele tipo de discussão, porque eu adoro quando a gente vem com os contrapontos, né? O pessoal cheio de teses sobre Brasil, e o que eu mais faço é tentar achar as antíteses, né? Uhum. Os contrapontos em relação a essas teses, porque talvez sejam coisas que a gente não tá vendo, né? E é muito fácil a gente recair no tal do group thinking, né? Ou seja, eu penso de um jeito, aí a Raquel pensa igual, aí o Caio Megali pensa igual, o Arthur vai... Todo mundo vai pensando meio igual, mas o risco tá exatamente naquilo que a gente talvez não esteja vendo. Eu tô dizendo tudo isso porque muita gente não está tomando, talvez, o risco adequado para o seu perfil nesse momento. E nesse momento ainda está dando para surfar um mundo em que não tem recessão nos Estados Unidos, não tem recessão no Brasil, o Fed está cortando juros, tem todos os riscos de política econômica tarifária. Talvez, como dito pelo Paulo Leme, né, nos comitês globais, sim, estejamos ali num resquício final de alguma festa ainda no mercado de ações americano. Em algum momento pode ter alguma correção, mas você vai lutar contra toda a tese de tecnologia, eu acho difícil. Então a gente, na proporção correta, acredita que está capturando esse cenário de Fed cortando, né, e vai cortar talvez um pouco mais rápido, e vai até uma taxa de juros terminal um pouco menor do que a gente antes achava. Isso está impactando, então, positivamente para Brasil e emergentes.
isso está trazendo fluxo para o Brasil. Então a gente tem lá bolsa, tem fundo listado, que vai muito bem, obrigado. A gente tem multimercados, a gente tem tudo em proporções, está fazendo os portfólios estarem bem equilibrados, Raquel. Muito bom. E teve um ponto que eu achei interessante do relatório, Gavi, que falava que eu acho que casa até um pouco aqui, tanto com a parte do Portfólio Brasil, né, que a gente está falando aqui da parte global de dentro do Portfólio Brasil e também com a alocação global, né? Que foram as observações sobre renda fixa global, que eu achei interessante que ela o cenário tá meio dicotômico, né? Então, porque você tem a precificação do Fed que vai cortar, mas ao mesmo tempo você tem incertezas institucionais, tá meio Brasil, né? O cenário de renda fixa global. Isso tem se refletido numa inclinação crescente da curva de juros americana, porque se você pensar na curva, né, e desculpa para quem não tem ela tão latente visual na cabeça, recomendo ler os relatórios da Dolly, que inclusive trazem a curva de juros, o Caio às vezes traz também no Brasil Macro Mensal, mas ela está ficando inclinada. Por quê? É o mercado precificando que os juros de curto prazo caem, mas no longo prazo, lá está precificando o quê? Risco fiscal, amplificado pelo shutdown, a piora de governança e institucionalidade dos Estados Unidos. Então, quando você olha para a curva de juros americana, é muito curioso. O curto está chegando perto do 3%, 3,5%, o longo está em 4,5%. 4 e pouco, 4,20, 4,10. Ué, o que é isso? É muito parecido com o Brasil, né? É dizendo, talvez assim, olha, talvez, meu amigo, você vá para 3, mas você tem que em algum momento voltar exato. Aqui para um juro maior lá na frente, porque você vai ter riscos inflacionários, você vai ter problemas aqui no meio do caminho se você não resolver as contas públicas, se você não melhorar os seus checks and balances de novo, que parecem estar um pouco danificados, né, no curto prazo, muitas ordens executivas do Trump, enfim. Então, o cenário nada óbvio, né? Cenário muito dicotômico. As dicotomias entre o macro e o micro, e o conjuntural e o estrutural. Essas dicotomias dificultam a vida? Dificultam. Você não pode tomar muito risco de longo prazo na renda fixa global. Você talvez não está tão óbvio, porque os prêmios de crédito estão muito comprimidos nos Estados Unidos. Então, tá zero óbvio. Então, de novo, guess what? Né? Chute. A gente vai partir para uma diversificação maior. Inclusive, na própria renda fixa, buscando emergentes, né? Bons papéis de países emergentes, né? Que não só Brasil, mas outros emergentes que têm bons ativos. E tem isso no preço, né? Eu acho que a gente esquece disso. Não, mas né, com esse fiscal desse jeito, né? O mercado de renda fixa é tão imprevisível, você vai para emergentes, bom, mas o emergente ele tá precificando, né? Esse muito risco maior tá no preço. Né? Isso. E os que estiverem precificando bem são aqueles que a gente mais vai querer ter exposição, né? Porque, sem dúvida, vai ter coisa que às vezes não tá precificando. Mas é um pouco isso. Então, até a diversificação global em outros países talvez se faça necessária, né? Já que Estados Unidos passa por todas essas tempestades ao mesmo tempo, por que não, né? Buscar fontes de receitas também numa diversificação global mais completa, né? Que você, junto com a Irene, falam muito sobre isso, né? Europa, China e agora também uma pitadinha, talvez, de emergentes no portfólio global, né? Excelente. Bom, excelentes, Gavi. Acho que cobrimos tudo aqui do relatório mensal, né? Das mudanças táticas na carteira. Tem mais algum ponto que você acha que a gente não falou? Não, eu vou só sempre rezar uma missa, Raquel. Que é o seguinte, as pessoas, elas pensam muito no produto e esquecem de pensar na alocação, muitas vezes. Perfeito. Tentem ser guardiões do seu asset allocation, da sua alocação. Não é para você todo mês, todo dia, todo minuto estar exatamente naqueles percentuais, mas mirem neles. Procurem ficar o mais próximo. Tem um porquê por trás de tudo aquilo. A gente já discutiu algumas vezes. Então, sejam guardiões do seu asset allocation, que é ele que vai, no longo prazo, te levar mais longe, tá? Excelente. Muito obrigada, Gavi. E bom, de fato, né, como eu comentei aqui, nessa semana a gente teve a publicação do Brasil Macro Mensal. As principais mudanças, então, do mês passado para cá foram esse adiamento, né, um pouquinho. A gente tinha o primeiro corte para janeiro, agora foi para março, mas a Selic terminal segue em 12%. Isso é um ponto bem importante, tá? A gente tem a Selic terminal em 12%. Pô, Raquel, mas por que não mais? Por que vai chegar no neutro? Não. Né? A nossa visão é que, por hora, não vemos a Selic chegando no patamar neutro, que é aquele que não estimula nem desestimula a economia. Por quê? Porque a gente entende que
ainda tem riscos importantes no radar do Banco Central, que estão impactando, né, a inflação perspectiva, a inflação prospectiva, né? E principalmente, né, aqui no cenário doméstico, o risco principal é o fiscal, né? O fiscal que estimula a atividade, que pode colocar a atividade de novo para operar acima do seu potencial, né? É o fiscal que vai impactar as expectativas, é o fiscal que pode mexer no câmbio de novo e falar mais alto do que desse cenário global de dólar mais fraco. Então, temos muitos riscos que só vão ser... eu acho que a gente só vai ter uma clareza um pouco maior de se há espaço para se aproximar do neutro ou, eventualmente, até, enfim, subir de novo ou manter nesse patamar de 12 no ano que vem, quando a gente tiver mais clareza aí dos resultados, né, das eleições e o que a nova administração a vir vai ter a sinalizar. Então, por hora, essa foi a mudança. Também mudamos, basicamente ajustamos a nossa projeção de crescimento, foi de 2,2 para 2,1. Então, uma diferença bem pequena, muito por conta desse trabalho, né, do Banco Central. Finalmente, a gente tem visto os efeitos de uma política monetária restritiva na atividade, já tem isso no crédito, já tem isso em algumas categorias da economia. Então, quando a gente olha aí, principalmente produção industrial, quando a gente olha varejo mais relacionado ao crédito, menos relacionado à renda, né? Então, não é que não estamos falando de recessão, muito longe disso, a gente está falando de um crescimento de 2%, que é inclusive acima do potencial, que a gente calculou tá por volta de 1,7%, ou seja, a gente ainda está crescendo a um ritmo que pressiona a inflação. Né? Raquel, mas vocês não querem que o Brasil cresça? Sim, mas o objetivo deveria ser elevar o crescimento potencial, não crescer acima do potencial, né? Então não é comer demais para engordar, é comer o que você deve comer para ganhar aquele músculo saudável e seguir assim, né? Mantendo o corpo em equilíbrio, é mais ou menos isso. Bom, além do nosso relatório macro mensal, cujos principais destaques foram esses, a gente também teve divulgação do IPCA. Então o IPCA ele veio melhor do que o esperado esse mês, inclusive suscitou um ajuste leve aí na nossa projeção de inflação para esse ano. Então uma inflação de 4,8 para 4,7, né, a projeção. Também tivemos, então, notícias boas no campo da inflação, não maravilhosas, mas boas. Também tivemos a MP 1303, gente, o vai e vem, né, dessa MP, que, lembrando, gente, não tem nada a ver com a reforma tributária, tá? Então, aqui a gente não tá falando que é a compensação pelo que vai ter da isenção do IR até R$5.000, não. Aquela reforma tributária já está sendo votada no Senado, ela tem uma contraposição ali do lado das receitas, né, de aumentar a arrecadação do outro lado, né? Então, aumentar a isenção do IR até R$5.000, mas do outro lado ter essa alíquota mínima de 10% para renda acima de 600 mil? De quem ganha 50 mil mês. É isso. Acima disso, então já tem a sua compensação no próprio projeto do IR. A 1303, que foi uma medida provisória, que é, de fato, como o SGAF comentou dos Estados Unidos, muita coisa feita sobre decreto presidencial, é o nosso decreto presidencial, né? Uma MP, ela é feita pelo Executivo, ela já tem efeito imediato, só que ela precisa ser votada pelo Congresso. E se passa os 90 dias que o Congresso tem para votar, ela caduca, ou seja, ela deixa de valer, né? Então o Congresso pode vetar ou não, ou aprovar, e bom, ela caducou, a 1303 caducou. Quais são os impactos? Essa medida, ela incluía uma série de medidas, essa medida provisória incluía uma série de mudanças, né? Principalmente nos investimentos, na regulação. Então aqui a gente está falando do fim da isenção de alguns títulos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA. Estamos falando também de mudança na JCP, mudança na tributação de alguns investimentos, todos lá para 17,5%. Nada disso, por hora, vai acontecer. Então, estava vigente, mas só ia começar a valer no ano que vem, né? Justamente por conta por ser uma mudança no IR, você precisa esperar até o ano seguinte, etc. Então, já estava valendo, mas ainda não estava valendo, né? E agora, só se o governo apresentar de novo com o projeto de lei, o Congresso votar, né, e assim for decidido. Mas, por hora, volta a ser, né, o que era antes. E lembrando, gente, essa MP,
ela é uma resposta àqueles decretos lá atrás do IOF, que o governo emitiu um decreto em junho, tentando, né, com o objetivo ali de aumentar a arrecadação por meio de uma série de mudanças nas alíquotas de IOF, principalmente. Parte disso acabou ficando desgastado, ele emitiu outros decretos, então foi um pouco desidratado, tentou com a SMP aumentar ainda mais a arrecadação, a MP não foi aprovada e agora o governo, né, volta à estaca do meio na busca por arrecadação. Então isso pode ser sim um problema fiscal, né, de novo o fiscal voltando para os holofotes, como a gente falou de risco, né, então para vocês verem que tá tudo ligado aqui no nosso cenário, né, Raquel, vocês não estavam vendo isso? A gente estava de olho nisso, né, muito de olho, por isso os nossos portfólios já também refletindo esse, né, o equilíbrio aí para proteger desses potenciais riscos sem perder oportunidades. Então é isso, acho que esses foram os principais destaques dessa semana bastante cheia. A gente também teve, antes que eu me esqueça, semana que vem eu trago mais aqui pra vocês, mas a gente fala do trabalho de todo mundo, esquece de falar do nosso próprio. Também tivemos o lançamento de uma carteira aqui bastante especial, que é a nossa carteira XP Alpha Global. Então, é para alocação da parte global do patrimônio do cliente, né, que está completamente em linha com a alocação global recomendada aqui pelo time do SGAV, do Arthur, né, conforme as classes de ativos recomendadas, a gente coloca ali alguns produtos recomendados. Então temos ETFs, temos fundos, temos treasuries, né, então a ideia é que seja uma carteira multi-ativos, multi-classes, e que possa trazer aí uma alocação diversificada recomendada para todos os investidores, para todos os perfis de investidor nesse primeiro momento. E também, por fim, tivemos a carteira de ETFs globais também atualizada, uma carteira que, modéstia à parte, também vai muito bem, obrigada, esse mês com um retorno de 2,2% em dólares, tá? Uma carteira que também replica, são diferentes maneiras de você replicar a alocação recomendada aí para global. Eu tenho uma última coisa que você esqueceu. Ai, meu Deus do que céu. fizemos juntos. Ai, meu Deus do céu. Vídeo do Onde Investir. Vídeo do Onde Investir. Olha, Muito gente, bom. a gente trabalha demais, esquece de falar aqui, fazer o nosso jabá. Saiu o nosso resumo em 10 minutinhos, né, de cenário, alocação e as visões das principais carteiras de ativos aí do Research, que a Raquel é a grande protagonista, eu só apareço lá para dar uns pitacos. É um vídeo, gente, para você consumir em 10 minutinhos, se quiser um grande resumo, você que é assessor, mandar para cliente, você que é cliente, investidor da XP, não tem muito tempo de ler o material completo, dá uma ouvidinha aí enquanto você está na academia, no Onde Investir, quando você está no trânsito, que vale a pena então. Vídeo do Onde Investir, outubro de 2025, né, dona Raquel? Excelente, também foi publicado essa semana, então muita coisa aí para vocês verem, né, para vocês assistirem aqui, lerem, consumirem de conteúdo. Então é isso, pessoal, muito obrigada, SGAV, pela presença mais uma vez aqui no Expert Drops. Por hoje eu fico por aqui, a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.